Professor, a gente pulou aqui alguns assuntos. Por exemplo, eu queria também saber do acordo do ângulo naval, que foi um pouquinho antes, né, da anexação da Áustria, aquela questão da Renânia, né? Porque esse acordo ele é pouco citado, né? Porque aquilo ali foi um absurdo, foi basicamente o Ribbentrop, né, indo lá na Inglaterra pedindo autorização para reconstruir a Marinha de Guerra alemã, né? O que foi uma coisa absurda, né, para a diplomacia soviética, né? Não, certamente. Isso foi em 35, por isso que eu estou falando, é uma evolução, né? Em 35, veja, os alemães só tinham direito a uma, a uma, a uma, com o Tratado de Versalhes, o exército e a marinha alemães foram totalmente limitados ao número X de navios, de tanta tonelagem, ao número X de soldados. Então, uma coisa bem restritiva, né? Só que Hitler, como é que se diz? Começa a fazer pressão e os britânicos não têm nada contra Hitler nesse momento, porque Hitler, o que estava fazendo era perseguindo comunistas e social-democratas. Os ingleses não tinha problema. Eventualmente o antissemitismo também não era problema, porque vamos lembrar que o antissemitismo dos nazistas não é uma coisa nova na Europa. A Europa teve um antissemitismo secular, né? A primeira instituição a praticar o antissemitismo em larga escala foi a própria Igreja Católica. Então, isso... é mais um antissemita, não tem problema. Então, diante disso, e porque interessava a eles, do ponto de vista, inclusive, de acordo político e de acordo questão econômica mesmo, fazer um tratado que permitisse, digamos assim, reconstruir uma marinha limitada, mas além do Tratado de Versalhes. Então, os ingleses, o que fizeram os ingleses? Na verdade, eles queriam fazer um contraponto, porque neste momento os franceses estavam se aproximando da União Soviética, então eles se aproximaram dos alemães, né? Então, em 12 de julho de 35, né, esses tratados foram registrados perante a Liga das Nações, ou seja, foram oficializados, onde você permitia que os alemães tivessem, e aí é um terminologia naval, 35% da tonelagem total da Marinha Real inglesa, né? Então é uma medida que é utilizada para você medir o tamanho dos navios. Então, você podia ter 35% da tonelagem dos navios britânicos, né? O que já era bastante. Vamos lembrar que a Marinha Britânica era, naquele momento, uma das maiores marinhas do mundo, né? Então não era um percentual que parece que é pouco, mas não é tão pouco assim. Então, o Ribbentrop, né, que era o chanceler alemão, e Samuel Hoare, que era o representante britânico, acabaram assinando esse tratado, né? Porém, o que acontece? Hitler tinha isso, ele fazia os tratados para depois rasgá-los, mas ganhava tempo e fôlego para poder esticar a corda, aí depois criava novas condições, aí depois esticava a corda, aí novas condições, até chegar ao que ele queria, né? Então, o que acontece? Depois, por exemplo, esses 35% tinham que ser constantes, porém, para os submarinos já se permitiu 45%, e a gente vê como é que isso faz diferença, porque os submarinos alemães foram uma arma terrível durante a Segunda Guerra Mundial. Então... Tá bom, meu amor. Aí o que acontece? E só lembrando, a Marinha Real Britânica ela tinha quase paridade com a Marinha dos Estados Unidos, que é um país muito, muito maior, né? Então, só para a gente ter uma ideia, assim que foi assinado esse pacto entre a Alemanha e a Inglaterra, o Hitler mandou construir de imediato 2 couraçados, 2 cruzadores de batalha, 16 destroyers e 28 submarinos. Então, ali se deu o primeiro passo para rasgar o Tratado de Versalhes e rearmar a Alemanha nazista, né? Ou seja, permitindo que ela expandisse. E veja, nessa época, não era uma época de satélite, que você fica vigiando assim. Você não tinha como ficar vigiando em loco quantos navios efetivamente o outro está construindo, quantos submarinos. Então, se o cara falar, vou fazer 20 submarinos, tá, mas ele faz 25 ou 30, você não sabe se ele fez 25 ou 30.
entendeu? Porque não se tinha essa Exatamente. fiscalização que vê hoje em dia, entendeu? Então, ali foi o primeiro passo, e isso é uma coisa que, obviamente, é apagada, né? Ou seja, ninguém fala disso. Ninguém fala desses tratados, dessa tolerância toda, da maneira como Hitler era tratado como o líder legítimo da Alemanha, a despeito de ter dado um golpe, de ter proibido partidos, de ter fechado o parlamento, todas essas coisas que a gente conhece, era considerado um líder legítimo, né? Então, era tratado com um tapete vermelho junto a todos os demais dirigentes europeus, né? E mesmo porque muitos tinham simpatia com o fascismo. Na própria Inglaterra, você tinha simpatizantes do nazismo dentro do governo e na monarquia. Inclusive, eu acho que era o Rei Alberto, não era isso? Agora não me foge o nome Acho que era do Rei George III, né? Jorge III, né, que antecedeu o pai da Rainha Elizabeth. Exatamente. Ele e depois renunciou porque, enfim, queria casar com uma plebeia norte-americana e tal, mas ele era filho nazista, abertamente. Tanto é que, inclusive, durante a guerra, o serviço secreto inglês o vigiou. Ele estava na Jamaica, salvo engano, eles ficavam sob vigília porque eles tinham medo que ele fosse sequestrado para se criar um governo inglês, sequestrado pelos nazistas, para se criar um governo fantoche inglês no exterior e tentar criar uma cisânia dentro da própria Inglaterra. A gente vê o quanto o cara era comprometido com a causa nazista.